Olá, eu sou Suene Cardoso, sou psicóloga e sou mãe atípica. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre o que é ser uma mãe atípica. No meu caso, eu tive o diagnóstico tardio, né, do meu filho e enfrentei diversas dificuldades com relação ao autismo, justamente por não ter conhecimento, por não ter recebido as informações adequadas. Imagine, que hoje nós temos, assim, muitas informações, mas imagine há 40 anos atrás, que é a idade que meu filho tem, como que era falado sobre o autismo. Muito pouco, muito raríssimo, né. Então, na escola em que meu filho frequentava, foi levantada a hipótese que ele poderia ser autista, porém, na época eu não tinha conhecimento, estava numa condição financeira desfavorável e não tinha como levar o meu filho para fazer a avaliação psicológica para perceber se realmente ele tinha autismo ou não. Com tudo isso, meu filho não recebeu os tratamentos necessários, né, todos os acompanhamentos, como seria interessante para o desenvolvimento dele. Meu filho recebeu o diagnóstico de autismo do nível 1 há 3 anos atrás, mais ou menos, e desde então, venho estudando sobre o autismo e agora eu compreendo muito melhor, o comportamento disfuncional que ele apresenta, as dificuldades que ele tem, compreendo sim que ele tem um potencial para, trabalhar, para fazer muitas coisas, mas ainda entendo que sem acompanhamento psicológico, ele não consegue fazer o que é necessário. E esse acompanhamento, psicológico, também na fase adulta, é bem difícil da gente conseguir, porque, ele tem, digamos assim, o seu direito de escolha, né, e ele escolhe não fazer. E por mais que eu converse com ele e que eu tente convencê-lo, ainda não foi o suficiente. Vejo também, assim, que, para o acompanhamento de uma pessoa adulta com autismo, há uma grande necessidade de ter o profissional adequado, ou seja, um profissional que entenda sobre autismo. Por isso eu estudo bastante sobre o autismo, né? Venho estudando nesses últimos 3 anos, para entender, compreender e ajudar as pessoas com autismo, pessoas adultas com autismo do nível 1, como é o caso do meu filho, e também para ajudar as mães atípicas. O quanto que é difícil para uma mãe que não compreende o comportamento dos seus filhos, do seu filho atípico, né, no caso um filho com autismo, como lidar com ele no dia a dia. Eu passei por tudo isso durante muitos anos, tive ansiedade, depressão, tive diversas dificuldades na minha vida por conta de não compreender e não saber lidar com as dificuldades que meu filho apresentava. Então, por esse motivo, eu decidi falar um pouco sobre essa parte que está ainda, digamos assim, incompreensível para a sociedade. Sim, a sociedade nos olha como as mães que não souberam educar seus filhos, a mãe que não soube orientar o seu filho e agora ela está tendo, assim, digamos, as consequências por erros que ela cometeu. Então, é quase que uma sociedade dissesse assim: ah, bem feito, você não soube educar teu filho. Infelizmente, a gente tem ainda muito preconceito e enfrenta aí diversos problemas por conta disso. O meu filho, ele é uma pessoa inteligente, independente, porém ele depende financeiramente de mim porque ele não consegue trabalhar. Qual é o motivo que ele não consegue trabalhar? Ele precisa se adequar ao trabalho, assim como a empresa precisa aceitá-lo como ele é, uma pessoa que tem suas dificuldades, que não vai conseguir acompanhar
talvez o desfecho do trabalho, ter bom desempenho como uma pessoa atípica. Porém, ele tem sim um grande potencial de estar trabalhando em algum lugar desse mundo de Deus, né? Eu penso dessa forma. O que falta aí é fazer a ligação dessas empresas que estão precisando de ter pessoas com determinada capacidade desenvolvida, que aceitem os neurotípicos e encaixar esses neurotípicos nessas empresas, né? Parece assim difícil de compreender e parece uma imposição eu colocar aí, encaixar o autista na empresa e a empresa aceitar o autista tal como ele é. É difícil realmente, é bem difícil. Porque o neurotípico, ele tem uma funcionalidade cerebral diferente do típico. Então, é importante que a empresa tenha essa compreensão de que esse neurotípico ele vai precisar, sim, de algumas adequações na empresa, principalmente da equipe que estiver próximo dessa pessoa autista. Porque o autista, ele pode se regular com muita facilidade. E isso quer dizer que no momento em que ele estiver desregulado, estiver necessitando de apoio, que ele encontre um apoio, que ele encontre um ambiente calmo e tranquilo, que seja permitido que ele possa se acalmar, né? Pensa assim que uma pessoa atípica também se desregula, certo? Mas ela se autorregula com mais facilidade do que uma pessoa atípica. Ela também precisa de ter estratégias emocionais para lidar com a sua desregulação, certo? Só que ela tem mais facilidade de encontrar essas estratégias. O neurotípico, ele tem dificuldade de se autorregular. Então, é nesse sentido que a empresa precisa se adequar ao neuroatípico e o neuroatípico ele precisa estar fazendo um acompanhamento psicológico com um profissional que tem entendimento sobre o autismo. Não é qualquer profissional que vai consegui-lo ajudar. Sim, existe sim algumas abordagens muito faladas sobre no tratamento de autista, como a terapia ABA para crianças, principalmente é de grande importância, a terapia da cognitiva comportamental, da qual eu atuo, é também muito boa para atender crianças, adolescentes e adultos. Mais especificamente, adolescentes e adultos autistas, é mais fácil de adequar a terapia cognitiva comportamental. Lembrando que essa terapia, ela tem melhor eficiência para os autistas do nível 1. Então, autistas do nível 2, nível 3, com comorbidades de deficiência intelectual, terão um pouco de dificuldade de acompanhamento da terapia cognitiva comportamental. Mas a terapia cognitiva comportamental é, sim, muito boa para atender os autistas de nível 1 e os pais atípicos. Não podemos esquecer do estresse causado pelo autismo numa família atípica. Eu sou mãe atípica, eu sei o quanto que foi difícil educar o meu filho, num momento de situações difíceis, de falta de conhecimento, de falta, digamos, déficit financeiro intenso. Então, com todas as dificuldades que eu enfrentei, eu cheguei até aqui. Eu sou formada em psicologia há 11 anos, então eu primeiro criei meus filhos para depois estudar. Eu tive que superar os meus próprios medos, as minhas dificuldades, para chegar aqui nesse momento onde hoje eu estou fazendo a minha 4ª pós-graduação em neuropsicologia, com foco para avaliação e
e a reabilitação. E eu venho pensando muito de como que eu posso ajudar as mães autistas e o próprio autista, né? Vejo assim que a mãe autista, ela enfrenta dificuldades das próprias emoções, de como que ela lidar com a sua ansiedade, com a sua depressão. Sim, porque a mãe autista, mãe de autista, ela pode sim também ter depressão, inclusive depressão severa, por conta do próprio autismo do filho ou por não saber lidar com as dificuldades que o seu filho pode apresentar. A frustração no dia a dia de não saber lidar com esses momentos de desregulação do filho, né? A criança, ela se desregula e é difícil de lidar com a criança quando ela está chorando, ela está totalmente desregulada, ela entra, parece que se ela estivesse numa bolha em que ela não consegue fazer outra coisa a não ser chorar, gritar ou pular, né? Tem as estereotipias, enfim, ela tem um comportamento disfuncional e a mãe precisa ajudar o seu filho. E como que ela vai ajudar o seu filho? Primeiramente, acalmar o seu coração. Eu sei, é difícil, eu sei que é complicado a gente primeiro se acalmar para depois ajudar o filho. Mas lembre, né? Existe a metáfora do avião, que na realidade é um procedimento de que, em caso de urgência, as pessoas primeiro colocam a máscara em si para depois tentar ajudar outras pessoas. É exatamente essa a ideia. De primeiro a mãe se acalmar para poder ajudar seu filho. Então respira fundo, acalma teu coração e faz uma leitura daquele momento, daquela situação, do que está acontecendo com teu filho. Procure saber o que é que ela quer dizer, qual é o motivo que está fazendo ela se desregular. E lembrar assim, algumas vezes a criança pode fazer birra, certo? Pode, realmente pode. Mas também em alguns momentos é uma desregulação por conta do próprio autismo. Então, se você não sabe diferenciar o que é uma birra de uma crise, não importa. Sempre o teu procedimento deverá ser o mesmo. Primeiro se acalmar e depois conversar com teu filho. Pedir para ele respirar. Aplica com ele a técnica da respiração. Como que é essa técnica? Você vai pedir para o seu filho imaginar que numa folha, numa mão ela tem uma flor, na outra mão ela tem uma vela. Ela vai sentir o perfume da flor e soprar a vela. Então ela vai fazer isso. Com o passar do tempo, conforme ela vai fazendo essa respiração mais calma, mais lenta, ela vai se sentir mais calma, ela vai ficar tranquila. E quando ela estar tranquila, você vai orientar o seu filho, dizendo à criança: filho ou filha, o que você quer? Conta para mim por que você está nervosa ou nervoso. A criança vai conversar talvez até chorando, falando, e você não vai entender. Aí então novamente você fala: primeiro vamos respirar, acalmar. Depois que você estiver calma ou calmo, você vai contar para mim o que está acontecendo com você. E aí você vai de novo. Ó, imagine que aqui tem uma flor e aqui tem uma vela. Vamos juntos sentir o cheiro da flor e apagar a vela? E aí você e a criança vão fazer o exercício da respiração, que é sentir o cheiro da flor e assoprar a vela. Você vai fazer essa respiração lentamente por quantas vezes for necessário até sentir que você e a criança estejam calmos.
E só depois que você estiver calmo, que você perceber que teu filho ou sua filha está calmo, é que você vai conseguir conversar calmamente com essa criança, entender qual é a dificuldade que ela tem e o que você pode fazer para ajudá-la. Então, vamos relembrar aí dessas lições que foram passadas, essas orientações aqui nesse vídeo, né? A mãe atípica precisa de autorregulação, em primeiro lugar para ela, para depois ela passar para a criança. E nesse vídeo, a orientação principal é a da respiração da flor e da vela, que é uma respiração calma e lenta. Então, fica a dica para você que é mãe atípica, ao perceber o nervosismo em você mesma ou no seu filho, de primeiro lembrar de acalmar o teu coração. Faz a respiração, né, sentindo o perfume da vela, respira, né? Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Faz esse exercício, eu tenho certeza que você vai acalmar teu coração e vai poder dar a melhor orientação para seu filho ou para a sua filha. Em breve, novos vídeos para você que é mãe atípica, que precisa de ajuda psicológica. Eu sou Sueli Cardoso, psicóloga da terapia cognitiva comportamental. Estou aqui para ajudar e informar sobre autismo. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, compartilhe esse vídeo com outras mães atípicas ou com adultos atípicos que queiram e estejam precisando de apoio psicológico, de acompanhamento psicológico. Até breve.